Vamos então ao canto ao Espírito Santo. Convido a ficarem de pé. Pedir ao Espírito Santo que ilumine esse momento de formação. Cantemos. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Nosso encontro vem iluminar. Guia Dom Beto vem iluminar. Todo esse povo vem iluminar. E nosso coração iluminar. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que enviastes o vosso Filho para ser nosso irmão, dai-nos a graça de acolhê-lo nesse Natal. Que a celebração do ano jubilar aqueça os nossos corações com o dom precioso da fé, com o dom da caridade e o dom da esperança firme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Então, boa tarde. Muitos irmãos estão nos acompanhando através das redes sociais. Depois também vai ficar gravado no YouTube da Arquidiocese. Pensamos nesse momento como uma catequese, um tempo de formação que nós oferecemos. Primeiro, rapidamente, sobre o Natal. O sentido do Natal, quem estava na celebração da missa, a gente já fez questão de trazer presente o sentido do Natal. Às vezes a gente vê por aí trazendo bolo para Jesus numa missa, cantando parabéns. Às vezes a gente fica muito no superficial, no emocional, no bonitinho, e acaba até infantilizando a fé. Natal não é aniversário de Jesus, é Natal, é nascimento. Ele nasce no meio de nós. E podemos... Desde pequenos, nós conhecemos a cena, nós somos acostumados a ver os presépios, a ver na televisão, e tantos fatos que giram em torno de 25 de dezembro. Conhecemos tudo, e nós, sobretudo, ouvindo o Evangelho cada vez e tal. Será que ainda seremos capazes de nos extasiarmos, de nos deixarmos surpreender? Porque às vezes a gente corre o risco de criar um certo calo duro no coração. Todo ano celebra o Natal, todo ano, e acaba virando uma rotina de final de ano. Não mais algo que nos encanta, que nos surpreende, que desperta a nossa atenção. Na oração da coleta da missa, nós pedimos que os nossos corações fiquem inflamados no Natal do Senhor. Sair da frieza. E quando São Francisco inventou o presépio, diz assim que ele, quando pegou o menino que estava dormindo acordou. E aí o frade, que escreveu a primeira biografia de São Francisco, logo após a morte dele, ao narrar esse fato, diz assim, de fato o menino Jesus estava dormindo em muitos corações. Despertar esse Deus conosco. Deixar-nos surpreender. Os antigos filósofos não aceitavam a possibilidade de Deus que pudesse amar o homem, porque Deus era sempre visto como alguém distante, inacessível, sem sentimentos, apático, sem paixão. Que o homem amasse a Deus, tudo bem, mas o contrário, jamais. Porém, o grande mistério do cristianismo
se manifesta justamente nisso. Deus é o filantropo, no sentido etimológico. Philos, amigo, amigo da humanidade. Quem ama. E só o amor explica o Natal. Um grande mestre na Idade Média, diante de uma série de discussões, por que foi que o Filho de Deus se encarnou? Por que o Filho de Deus se fez humano? Aí surgiram as várias hipóteses. E a que mais prevalecia era por causa dos nossos pecados. E aí esse mestre, chamado dos Escotos, ele dizia, não, mas não é assim. Unicamente no amor de Deus, nós encontramos a causa, o porquê da encarnação. A razão vai ter um momento, mas não uma explicação. Dizer que aquele menino que está ali num coxo, pequenininho, chorando, amamentando no peito de Maria, é Deus, só o amor explica. A razão não chega lá, não é verdade? Por isso que o cristianismo teve muita dificuldade de entrar no mundo grego, por causa dessa concepção grega de um Deus inacessível, distante, apático. Também no judaísmo, né? E Paulo vai falar sobretudo da cruz, mais ainda na cruz, porque é um Deus que sofre. São Leão Magno diz que Deus, sem perder o que tinha, assumiu o que não tinha. Sem deixar de ser Deus, assumiu a nossa humanidade. Deus não perdeu a sua divindade, mas assumiu a nossa humanidade. Não perdeu nada. A raça humana é que ganhou, foi elevada. Santo Antônio dizia no sermão de Natal, Deus vem a nós para que nós possamos ir até Ele. Toda a liturgia do Natal fala dessa troca de dons, desse intercâmbio entre o céu e a terra. O céu desce para que o ser humano vá até Deus. A palavra que a igreja usa para designar o nascimento de Jesus é mistério. Mistério é mais do que um milagre. Mistério. É um mistério de amor, pois ultrapassa a capacidade humana de entendimento. O que a gente não entende é mistério. Onde a razão não alcança, o amor alcança. É como a cruz. Só o amor explica que ali está na cruz, gritando de dor, o Filho de Deus. O que ele tenha passado 30 anos numa vila insignificante chamada Nazaré. 30 anos, sem fazer milagres, sem pregar. O Criador de tudo trabalhando com as mãos humanas na carpintaria de José. É mistério, mas o amor explica. São Francisco de Assis, ele era encantado por esse mistério. Por isso que ele criou o presépio. Ele queria ver com os olhos da carne esse mistério que alegra o coração. E veja o que ele diz, que a missa que nós celebramos é Natal todo dia. Por quê? Vamos ler juntos? Eis que ele se humilha todos os dias, tal como na hora em que descendo do trono real para o seio da Virgem, vem diariamente a nós, sob aparência humilde, todos os dias desce, seio do Pai, sobre o altar, nas mãos do sacerdote. Interessante porque a palavra Belém vem do hebraico, a língua do povo de Jesus, Bet-Lehem. Bet é casa, casa. Lehem, pão. Belém significa casa do pão. E foi na casa do pão que Jesus nasceu. E a Eucaristia, de certa maneira, Natal todo dia. Um dia ele desceu no seio da Virgem, agora ele desce no altar. É a mesma humildade de Deus. São Francisco relacionava e se encantava com isso. É o jeito de Deus entrar na história. Surpreendentemente. Incomparável se torna igual. É de certa maneira desconcertante. Agora sobre o jubileu. Jubileu 2025,
o Papa escolheu o lema Peregrinos da Esperança. Eu vou inicialmente explicar o que é um jubileu, acho que a gente já sabe, mas é bom trazer ao coração. Depois alguns tópicos da carta do Papa Francisco, da carta de proclamação, da bula de proclamação do ano jubilar, em que ele traz alguns elementos muito bons, muito úteis para a nossa oração, para a nossa meditação. Em primeiro lugar, o que é um jubileu? Jubileu é o nome de um ano particular, de um ano especial. Parece derivar do instrumento que se usava para indicar o seu início. Trata-se de iobel, chifre do carneiro, cujo som anuncia o dia da expiação, o dia do perdão, Yom Kippur, na tradição bíblica. Ainda nós usamos, por exemplo, a palavra corneta, vem de chifre, corno, os instrumentos. Então, naquela época, o chifre era usado como instrumento. Então, iobel era o chifre do carneiro, que se usava para tocar. Quando o mensageiro chegava numa cidade, ele tocava com o chifre do carneiro e o músico ia embora. Muito obrigado. Então, isso presente, a gente toma lá na Bíblia, no Antigo Testamento, o livro do Levítico e tal, até orientações muito práticas de como celebrar o jubileu. Essa festa recorre na tradição bíblica a cada ano, mas assume um significado especial quando coincide com o início do ano jubilar. Encontramos uma primeira ideia disso na Bíblia. O ano jubilar tinha que ser convocado a cada 50 anos na Bíblia, já que era um ano extra a mais, que se vivia cada 7 semanas de anos. E aí, nesse tempo, era um tempo que ninguém plantava, a terra descansar, quem estava devendo era perdoado, quem tinha perdido a sua terra, a terra era devolvida, havia um senso de justiça na celebração do ano jubilar. Está lá no livro do Levítico. Ainda que fosse difícil de realizar, foi proposto como ocasião para restabelecer uma correta relação com Deus, entre as pessoas e com a criação, até a terra descansar. E implicava a remissão de dívidas, a restituição de terrenos arrendados e o repouso da terra. Esse era o jubileu no Antigo Testamento, na tradição anterior a Jesus. O ano jubilar. Então a igreja toma essa tradição da tradição bíblica. Citando o profeta Isaías, o Evangelho segundo Lucas descreve desta forma também a missão de Jesus. Jesus vai à sinagoga de Nazaré, abre o rolo do livro, que era feito com couro, né? Abria pergaminho, e começa a proclamar o texto de Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a redenção aos cativos, a vista aos cegos, restituir a liberdade aos oprimidos, proclamar o ano da graça do Senhor, o ano da graça, o ano jubilar. Então Jesus identifica a sua missão como o tempo da graça, o tempo do júbilo. Essas palavras de Jesus tornaram-se também ações de libertação, de conversão, do cotidiano, dos seus encontros, das suas relações. Basta a gente ver o Evangelho, como vai acontecendo na prática de Jesus, esse ano da graça. Os cegos, os paralíticos, os doentes, os sofredores encontram vida nova. Agora, Bonifácio VIII, Papa, em 1300, proclamou o primeiro jubileu da Igreja, primeiro jubileu, também chamado de Ano Santo.
Já antes, São Francisco, por exemplo, naquela igrejinha pequenina, onde teve início todo o movimento franciscano, a igrejinha da Porciúncula, Francisco pediu ao Papa da época que essa igrejinha fosse também um lugar de perdão, de lucrar indulgências. Porque na época essa pessoa só lucrava indulgência indo para a guerra, para as cruzadas. São Francisco propõe, depois um Papa, Celestino V, já ouviram falar dele? O Papa que renunciou antes de Bento XVI, foi ele, no século XIV, que renunciou, Papa Celestino V. E aí o Papa Bonifácio VIII, pegando essa tradição, ele, no ano santo de 1300, na passagem, né, do século, ele então resolve criar, instituir o primeiro jubileu da igreja, para celebrar os 1300 anos da nossa redenção. Papa Bonifácio VIII. É um tempo no qual se experimenta que a santidade de Deus nos transforma. A sua frequência mudou ao longo do tempo. No início era a cada 100 anos. O jubileu, no começo, depois de Bonifácio VIII, era a cada 100 anos, ou seja, a cada 100 anos o ano jubilar, na passagem do século. Mas depois passou para 50 anos, em 1343, com o Papa Clemente VI. E para 25 anos, em 1470, com o Papa Paulo II. 1470. Ou seja, desde 1470, a cada 25 anos, a igreja celebra um ano jubilar, que é para ser o ano da graça. Uma grande oportunidade de a gente celebrar, reavivar o dom da fé a partir do mistério central da nossa redenção em Cristo Jesus. Também há jubileus extraordinários. Por exemplo, 1933, Pio XI quis recordar o aniversário da morte de Jesus, que na verdade não é a celebração da sua morte. Agora, daqui a alguns anos, se Deus quiser, nós vamos estar todos vivos. Em 2033, nós vamos celebrar mais um ano santo, que serão 2000 anos da morte e ressurreição de Jesus, da Páscoa. No ano 2033. Estamos em 24, está pertinho, né? 9 anos. Até aqui alguma dúvida? Quem está aqui na igreja? O pessoal que está nas redes sociais, teve alguma pergunta? Alguma pergunta aqui? Podemos seguir adiante? Alguém está com sono? Vendo gente com sono? Uma vez um padre estava fazendo uma pregação muito comprida. Aí o povo começou a dormir. Aí uma senhora olhou assim, todo mundo cochilando. Aí cutucou para o marido e disse: que coisa feia. O padre fazendo sermão e o povo dormindo. E ele limpou a boca e disse: você me acordou só para dizer isso? Aqui ninguém vai dormir, né? Só para as contas. Então, os documentos da igreja, só para a gente saber, eles sempre têm como nome, título, o início do documento, o início dos escritos. Então, por exemplo, a bula de proclamação do jubileu ordinário, Espes non confundit, porque o Papa começa a carta dizendo justamente, Espes non confundit, ou seja, a esperança não confunde, não decepciona. E vai dizer qual é a esperança. Porque o desejo do Papa, que o jubileu seja para todos ocasião de reanimar a esperança. Reanimar a esperança. Nós sabemos que nós vivemos num tempo assim bastante difícil. A gente, quando lê os jornais ou assiste os jornais da televisão,
a gente às vezes tende a desanimar, porque só notícia ruim. Guerras em todos os cantos, uma guerra que já começa a ter uma dimensão planetária, mundial, com ameaças, uso de mísseis, de armas de grande alcance, Rússia, Estados Unidos, desde a questão da Rússia com a Ucrânia, lá no Oriente Médio. Depois essas tragédias, hoje aqui em São Paulo, por exemplo, agora uma grande tempestade na tarde de hoje, mortos. Uma sucessão lá no Rio Grande do Sul, a gente viu as tragédias. Isso às vezes tenta nos desanimar. Vivemos tempos sombrios, tempos difíceis. Por isso que nós temos que não fomentar expectativas. Expectativa é sempre algo transitório. Ou não qualquer esperança, mas uma esperança com E maiúsculo, que nasce de uma certeza. Nós somos amados por Deus. E nada, nada nos separa do seu amor. Nada. Essa é a esperança que não confunde, que não decepciona. Portanto, o ano jubilar pode ser uma grande ocasião de, como igreja, a gente reanimar a esperança. A partir dessa certeza, somos amados por Deus. A palavra de Deus ajuda-nos a encontrar as razões para isso. Deixemos guiar pelo que o apóstolo Paulo escreve precisamente aos cristãos de Roma. Os cristãos estavam sendo perseguidos, assassinados, martirizados. Pedro e Paulo já tinham sido martirizados. O Pedro já tinha sido, Paulo estava já na prisão. E a carta aos Romanos é uma carta justamente para animar na fé, sustentar. E Paulo diz: nada nos separa do amor de Cristo. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Veja essa imagem. Quando a gente canta o texto de Isaías, né? Da cepa brotou a rama. Quando às vezes a pessoa corta uma árvore, quer destruir a árvore, quer que ela não exista mais, mas depois de um tempo brota um rebento novo. Essa é a imagem que Isaías usa. O povo de Deus no exílio estava como uma árvore que foi cortada, aparentemente morta, mas Deus fez brotar um rebento. A esperança. A vida é teimosa, é insistente, porque a vida vem de Deus. Na verdade, é o Espírito Santo, com sua presença perene no caminho da igreja, que irradia nos crentes a luz da esperança. A esperança, portanto, é dom de Deus. Mantém-na acesa como uma tocha que nunca se apaga, para dar apoio e vigor à nossa vida. Acho que essa imagem da tocha, eu acho sempre oportuna essa ideia do fogo, a tocha, né? Na missa, de vez em quando, a gente pede fogo. Inflamai, Senhor, acendei em nossos corações. Nada mais distante da fé em Cristo do que a frieza do coração. Um coração frio, gelado, na relação com Deus, na relação com os outros. Uma pessoa sem esperança. E nada mais contrário à nossa fé cristã do que o desânimo, o desespero. Eu tenho contado nesses encontros aquela parábola que diz que o diabo ele tinha decidido se aposentar, porque ele trabalha muito, e a gente sabe disso. Aí diz a historinha, né, que ele resolveu se aposentar e, para tanto, resolveu fazer um brechó com as suas ferramentas. Aí ele colocou lá numa grande mesa todas as suas ferramentas, a inveja, o ódio, a injustiça, a desonestidade, tudo que a gente sabe que é a ferramenta do cão. Mas lá no meio tinha uma ferramenta que era a mais usada de todas. O cabo estava gasto, mais gasto, de tanto uso. O preço elevadíssimo, altíssimo. Aí alguém chegou para o diabo e disse: mas que ferramenta é essa? Que o preço é tão alto e é mais usada, muito mais do que as outras. Aí o diabo disse: isso é o desânimo. Porque quando eu entro com desânimo
numa pessoa, o resto é fácil. A pessoa, quando abaixa a cabeça, arria os braços, ela se torna presa fácil do diabo para todo tipo de tentação. Todo tipo de ferramenta que o diabo quiser usar. Aí diz que o diabo não conseguiu vender, acabou desistindo de se aposentar e está trabalhando. Cuidado, cuidado. Desânimo. Não deixemos-nos invadir pelo desânimo. A nossa esperança não depende de circunstâncias externas. Eu tenho esperança porque vai acontecer isso, porque aconteceu aquilo, porque essa pessoa é assim. A gente se decepciona, se desilude. A gente tem uma esperança que é em Deus, nele. Essa não desilude. Deus por vezes se cala, silencia, mas jamais se ausenta, jamais se afasta. E Jesus é Deus conosco. Essa certeza que Ele desceu para ficar no meio de nós. Com efeito, a esperança cristã não engana nem desilude, porque está fundada na certeza de que nada e ninguém poderá jamais separar-nos do amor divino. Além disso, na era da internet, onde o espaço e o tempo são suplantados pelo aqui e agora, a paciência deixou de ser de casa. É bom que aqui tem uma boa turminha aqui com mais de 40. Estão vendo aqui essa máquina? Kodak. No tempo de criança a gente comprava o flash aqui, ó. Aí colocava o flash. O flash era descartável. E vinha 36 poses, 24 poses ou 12. Aí a gente demorava, porque tirava 2 fotos hoje, no Natal tirava mais 4. Ninguém sabia se a foto prestou, se não prestou. Depois, quando ia revelar, chegava lá, tinha que esperar dias, depois passou a ser um dia, depois algumas horas. Mas você tinha que esperar. Não era assim? Pegava... Aí está todo mundo se entregando aqui, ó. Agora, hoje em dia, até eu brinco quando a gente vai nas paróquias, depois que inventaram o celular, ninguém tem sossego. Demora mais tempo tirando foto do que na hora da missa. Porque todo mundo chega com, vou tirar uma foto, só mais uma. E a pessoa tira uma foto, já vai revelar na hora. Na hora ela já vê se prestou ou não prestou. Não é assim? Tudo rápido, muito rápido, na hora. Ali ela já deleta, e tem gente até que não deve fazer isso nunca, né? Mas até em celebração que já bota no WhatsApp, no Stories do Instagram, para mandar para os outros verem. Tudo muito rápido. Depois, outra questão, carta. Você já escreveu alguma carta já? Você que é jovem? Já mesmo? Escrita? É raro, né? Porque hoje em dia, no tempo do WhatsApp, do e-mail, não se usa mais carta quase. Tudo é muito rápido. Vejam, vou dar um exemplo. Quando eu estava no seminário, a gente escrevia uma carta para a família. Né? Telefonava, mas gostava de escrever uma carta para algum amigo e tal. Escrevia uma carta. Aí despachava a carta. Aí levava um tempo para chegar lá. Depois que chegava, a pessoa recebia, tinha que esperar a pessoa ter tempo para respostar, como diz o Matuto, para responder. A pessoa respondia, escrevia, colocava no envelope, mandava. Tinha que esperar a carta fazer o trajeto. Isso levava um bom tempo. A gente esperava. Eu lembro no seminário, a gente ficava ali a gente chamava de carmachão, debaixo de uma árvore, éramos um grupo grande, esperando chegar o carteiro sempre na hora do chimarrão, antes do almoço. E ficava todo mundo com uma expectativa, quando chegava com um molho de carta, né? Tem a minha. Hoje não. Se eu mandar um WhatsApp hoje para o Sávio aqui, e ele visualizar e não me responder, eu já vou ficar chateado. Tudo é rápido.
E se a pessoa está online, ela responde na hora. Tudo é rápido. Agora, como falar de esperança hoje? Por isso que o Papa diz, são frases do Papa, né, da bula. A paciência deixou de ser de casa. Porque tudo hoje tem fast food, self-service, até para comer se tem pressa. Fast food é pressa. Self-service, vai ali, já serve, come, tudo rápido. Tudo rápido. E aí, como criar também em nós uma capacidade de esperar, de ter paciência. A esperança, ela está profundamente ligada à paciência. Porque Deus é paciente. Ai de nós se Deus não fosse paciente. E nós, às vezes, somos impacientes. Diz que tinha um senhor uma vez no supermercado, estava empurrando assim um carrinho, aí tinha um menino dele, um menino pequeno, no carrinho, e o menino começava a mexer nas prateleiras, mexer nas coisas, e aprontar, e o pai dizia o tempo todo, calma Bernardo, paciência Bernardo, calma Bernardo, e o menino, aí uma senhora viu aquela cena e disse, o Bernardo é bem traquina, né? Aí disse, não, Bernardo sou eu que me chamo Bernardo. Calma, Bernardo. Paciência, Bernardo. Então, vejam, no ano jubilar, nós queremos fortalecer em nós uma esperança que tem a ver com paciência. O tempo é difícil. Atravessamos uma longa noite escura como humanidade. Mas a nossa esperança, tenhamos certeza, não decepciona. O novo dia vai chegar. A aurora do novo dia vai despontar. E aí, redescobrir, diz o Papa, a paciência faz bem a nós próprios e aos outros. E aí o Papa nos convida, por exemplo, a aprender a contemplar a própria criação de Deus. Se o agricultor não tem paciência, coitado, ele espera o tempo certo, a lua, essas questões, né? O período do ano, ele vai lá, planta o milho. Aqui no sertão do Nordeste, é na festa de São José, que se planta o milho, feijão para colher em julho. Ele planta, aí tem que ter paciência, tem que esperar, a semente morre, brota, vai crescendo, tem que limpar a terra, se não chove tem que dar um jeito de colocar um pouquinho d'água, paciência. Aí depois tem o milho. Aprender a contemplar na própria criação de Deus a beleza da paciência, do tempo. Deus há um entrelaçamento, esperança e paciência. Por isso a vida cristã é um caminho. É um caminho. Por isso, não é por acaso, aí diz o Papa, que a peregrinação representa um elemento fundamental de todo o ano jubilar. Pôr-se a caminho é típico de quem anda à procura do sentido divino. Peregrinação. Esses dias um padre da nossa arquidiocese, ele é romeiro. Ele é jovem, 40 e poucos anos. Posso dizer o nome, estou elogiando, né? Padre Ronaldo, pároco de Champreta. Ele já está quase na 100ª romaria. Ele vai a pé, pediu licença para passar 15 dias fora da paróquia, para ir a pé de Champreta até Juazeiro do Norte. E o nosso povo tem muito isso, né? Da romaria, da peregrinação. E sobretudo a pé, tem um simbolismo forte, porque a gente vai no silêncio. Até esses dias conversava com alguns padres e com o Conselho Diocesano de Pastoral. Fazer das nossas procissões uma peregrinação, não uma distração. Que às vezes parece isso. A procissão da padroeira, belíssima, aquela multidão enorme. Mas não havia um clima orante,
muita zoada, muita conversa, risadeira, a gente corre o risco de fazer as coisas sem... Então, por exemplo, essa caminhada que nós vamos fazer, Maria, Mãe do Povo, até a Catedral, a gente já combinou cantos que o povo conheça, vamos cuidar bem para que o som possa ser bem distribuído, para que seja orante. E se for a caminho, por exemplo, quem é aqui da paróquia da Catedral, vamos a pé até a Mangabeira, o Santuário da Virgem dos Pobres. Não é tão longe, né? Combina um domingo, vamos fazer uma caminhada, pede um apoio. Depois a gente vai explicar melhor isso. Ou quem é de outra paróquia vem para a Catedral, faz uma caminhada. A peregrinação representa um elemento fundamental do ano jubilar. É um ano de peregrinação. Quem pode ir para Roma? Pouquíssimas pessoas. O ano jubilar, em 1300, estava ligado muito à visita aos túmulos dos apóstolos, Pedro e Paulo, aos santuários, às basílicas romanas, né? Depois se estendeu para toda a igreja. Quem pode ir a Roma? Pouquíssimas pessoas. Então a gente vai ter os nossos santuários aqui, os nossos centros de peregrinação. O coral arquidiocesano vai se organizar uma romaria, vamos a pé, até Porto Calvo. Por que vocês estão rindo? Pertinho, né? Ou pode assim, a gente se encontra, por exemplo, em algum lugar, uma igreja, e vem caminhando, Santa Rita, que é pertinho, e vem caminhando até a catedral, aí participa da missa. Mas criar a prática, a gente quer estimular que as paróquias organizem, ou a pé, ou de carro mesmo, de ônibus, mas essa ideia de se dirigir a um santuário. E aí o Papa Francisco colocou: estabeleço ainda que no domingo 29 de dezembro deste ano, em todas as catedrais e concatedrais, Maceió não tem concatedral, Recife tem duas. A catedral fica em Olinda, no Alto da Sé, e tem a concatedral ali da Mãe de Deus, no Recife Antigo, e há também no Recife Antigo, a de São Pedro dos Clérigos. A Diocese de Afogados de Ingazeira agora criou a concatedral de Serra Talhada, Nossa Senhora da Penha. Nós não temos. Os bispos diocesanos celebram a Santa Missa com a abertura solene do ano jubilar, segundo o ritual que será, no caso já foi preparado, nós já temos o ritual, um livro com as várias celebrações. É interessante porque nós vamos sair da igreja, pode ficar assim, Maria, Mãe do Povo, nós vamos sair da igreja Nossa Senhora, Mãe do Povo, não é tão longe não, né? Dá 1,5 km, vindo ali para o... Não é? 5? Ah, que bom. É, né? Que bom. 5 km tá bom, não tá? Depois, a gente sai de lá e o próprio ritual sugere que seja feita leituras da bula do Papa Francisco no caminho. Quando chegar aqui, vamos subir essa escadaria única. Nessa porta principal, ela estará unicamente aberta. Não haverá abertura solene da porta, não. Só em Roma. Aqui a porta já estará aberta. Só que eu vou estar com uma grande cruz antiga, foi dada sugestão pelo Papa, que seja uma cruz que representa a história da arquidiocese, a caminhada do povo. E aí nós vamos ficar com a cruz na porta e as pessoas vão passando por ali. Passando pela cruz, pela porta, né? Simbolizando que Cristo é a porta e o ano jubilar é abrir a porta ao Redentor. A peregrinação, desde a igreja escolhida, ou seja, no nosso caso aqui, Mãe do Povo, na reunião do clero, nós tínhamos pensado inicialmente em Livramento, mas é muito perto. E se tivesse, Deus quiser, bastante gente, aí não vai dar. Quando está saindo de lá, já tem gente aqui.
Depois foi pensado Nossa Senhora, do Senhor do Bonfim, do Poço. Mas ali tem aquele viaduto, ali complica um pouco. Aí alguém deu a sugestão, e por que não Maria Mãe do Povo? Que é uma paróquia antiga, uma igreja antiga. A gente vai ali pela orla. Isso, começa ali na praça e de lá a gente vem encaminhado. Seja um sinal do caminho de esperança que, iluminado pela palavra de Deus, une os crentes. E aí dizer assim, ninguém fala. Às vezes tem procissão que pega o microfone e diga assim, nós vamos caminhar sem pressa nessa tão bela procissão. Mas vamos deixar de conversa, que é falta de educação. Aí nós tanto povo se cala, né? Garantir o silêncio, cantar, rezar, mas para que seja de fato um clima orante. Não é um passeio. O Papa sugere que em cada diocese sejam estabelecidos locais de peregrinação. A nossa arquidiocese, ela, em termos de território, ela é pequena. Ela tem muitas paróquias, comunidades, são 39 municípios, 39, a arquidiocese de Maceió. Mas ela é, do ponto de vista geográfico, ela é pequena, são 8.000 quilômetros quadrados. A diocese onde eu estava antes de vir para cá, a diocese de Juazeiro, tem 60.000 quilômetros quadrados. O estado de Alagoas tem 27. O tamanho da diocese de Juazeiro é o dobro do estado de Alagoas. Eu, para chegar numa paróquia, viajava 350 quilômetros. Mas aqui não, então a gente pensou em 3 locais. 2 em Maceió, 1 no norte. Então quem é das paróquias, das foranias, ali da região norte, tem uma igreja mais próxima, e que tem também uma igreja referencial. Então, além da catedral, aqui na arquidiocese de Maceió, nós vamos agora, no dia 29, proclamar, com um decreto, o Santuário Arquidiocesano da Virgem dos Pobres será um centro de peregrinação, para também lucrar as indulgências do Ano Santo. Então, quem for lá, qualquer dia do ano, for nessa igreja, no santuário, que agora oficialmente já é santuário arquidiocesano, e participar, se confessar, no mesmo dia, participar da missa, rezar as intenções do Papa e pelo Papa, lucra a indulgência do Ano Santo. Então, além da catedral, aqui na cidade de Maceió, nós temos o Santuário Arquidiocesano da Virgem dos Pobres, lá nas Mangabeiras. E nós pensamos, e houve um consenso geral, de que o segundo local, além da catedral, seja Porto Calvo, a igreja matriz de Nossa Senhora da Apresentação do século XVI. Por quê? Primeiro que é a paróquia mais antiga das Alagoas. Do nosso estado de Alagoas, é a paróquia mais antiga. A segunda é de Marechal Deodoro. A terceira, de Santa Luzia do Norte. Mas ela é a paróquia mais antiga. Então, pensamos em que esta igreja se torne também um centro de peregrinação. Aí lá o padre já está sabendo, o padre Aparecido, o novo pároco, o povo está animado. Mas na cidade também existe uma outra paróquia, a paróquia de São José da Mangazala, tem o padre Maxwell, um padre jovem, e os dois então vão ficar também dispostos para ajudar a estabelecer horários de confissões, de atendimento. Aí um grupo lá de Colônia Leopoldina, um grupo de Maragogi, nós vamos em peregrinação até Porto Calvo. Participam da missa, se confessam, fazem suas orações dentro do ano jubilar. E a gente quer estimular que todas as paróquias façam uma romaria para um desses 3 locais de peregrinação. Catedral, Virgem dos Pobres, Nossa Senhora da Apresentação e Porto Calvo. Vocês conhecem Porto Calvo?
Quem quiser pode ir a pé conhecer. Quem não conhece Portugal, né? Depois o Papa Francisco, ele vai colocando assim, não só cultivar a esperança, mas portar, carregar a esperança. O que significa o lema Peregrinos da Esperança? É quem caminha portando, trazendo consigo a esperança. A esperança é que move o caminhar, é que impulsiona o caminhar. Pode ver que quando a pessoa está desanimada, ela não quer caminhar. Ou quando caminha com, sabe? E a pessoa animada, entusiasmada, ela caminha mais firme. Então, portar e redescobrir sinais de esperança. E aí nós encontramos no mundo de hoje tantas ameaças à vida. Há uma cultura de morte. Hoje, por exemplo, e eles fazem na surdina, né? Às vezes debaixo dos panos, camufladamente. Esse pessoal que tem projetos de morte, por exemplo, que defende o aborto, eles são mesmo assim comprometidos com a morte. E então portar a esperança é também defender a vida desde a concepção. Desde a concepção. Contra essa cultura de morte que aí está. Um relativismo moral. Um discurso que é absurdo, né? Meu corpo, minhas normas. Se aquele corpo que ali se forma fosse mera parte do corpo da mulher. Eu tenho unhas, eu posso cortar as unhas. Não é assim? Alguns pensam assim. Mas desde a concepção, ali é uma vida, é outra vida. É alguém que está se formando, que tem direito inalienável à vida. Defender a vida dos nascituros é algo, diz o Papa na Gaudete et Exsultate, é algo que deve ser irrenunciável. Mas também defender a vida de quem nasceu. Aí o Papa faz uma lista, né? Encarcerados, doentes, migrantes, empobrecidos, idosos, jovens, aqueles que têm direito à terra, que têm direito ao trabalho. Há tantas situações. Eu partilho, por exemplo, os nossos seminaristas fizeram essa semana missão no município de Joaquim Gomes, fica aqui 1h30 daqui, e ficaram assim impressionados, porque Joaquim Gomes é o município mais pobre do estado de Alagoas, segundo os índices de desenvolvimento humano, PIB e tal. E de fato ficaram impressionados com situações que interpelam. Mesmo na nossa Maceió, nas nossas grotas, há dramas humanos existenciais. Gente que nasceu, mas que não vive, sobrevive. Então não basta só defender a criança que está lá no ventre da mãe, mas defender também o direito à vida digna de quem já nasceu. De quem já nasceu. E que vive. Depois lembra o Papa Francisco, o cantor foi embora, vamos cantar um refrão, vai tomar um copo com água, não vai demorar muito não, viu? O nosso coralista, por favor, que veio agora do exterior, é em português, viu? Vai cantar em inglês? Não. Vem, Senhor, vem nos salvar. Tem um... Ah, tá chique. É chique. Vai ficar mais gelada, né? Eu vou pingar agora, senão vai que ele peça aí. Eu não boto muito gelado na geladeira, tá? Ai, vou bem gelada. Obrigado. A terra se abre em flor, da terra água viva, da terra nasce esplendor. Vem, Senhor, vem nos salvar, com teu povo vem caminhar. Bem, então, o jubileu deste ano, ele também será uma ocasião muito oportuna. Por quê?
ocorrerá um aniversário muito significativo para todos os cristãos. Completar-se-ão 1700 anos da celebração do primeiro grande concílio ecumênico, o Concílio de Niceia. Não sei se lembram, quando a gente vai professar a fé, tem um símbolo, a profissão de fé, que é chamado niceno-constantinopolitano. Por quê? Porque nesse concílio, aqui embaixo, teve a missão de preservar a unidade, seriamente ameaçada pela negação da plena divindade de Jesus Cristo e de sua igualdade com o Pai. Um homenzinho chamado Ário, com apoio de alguns chefes políticos e gente influente, começou a negar que Jesus não era totalmente Deus. E ali no concílio, no caminho de união dos bispos da igreja, refletindo, discutindo, confirmaram a fé presente já nos evangelhos. Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Aquilo que a gente mostrou no início, sem deixar de ser Deus, se fez homem. Por quê? Porque ele pode tudo. Até ser impotente, ele pode, porque ele é onipotente. Porque ele se fez frágil, porque ele pode tudo. Então é bom lembrar que já em diversas ocasiões, desde os tempos apostólicos, os pastores, o ano jubilar poderá... Eu acho que eu cortei alguma coisinha aí. O ano jubilar poderá ser uma importante oportunidade para tornar concreto o modo sinodal, que hoje a comunidade cristã sente como expressão cada vez mais necessária para melhor corresponder à urgência da evangelização. Caminhar junto. Às vezes é sempre a tendência um grupo, alguém que quer caminhar sozinho, não quer caminhar junto. É um desafio caminhar junto. E mesmo nas nossas comunidades, paróquias, na arquidiocese, nos movimentos, pensar junto, tomar decisão junto. O Conselho de Pastoral, está sendo essa expressão muito bonita. A gente tem se reunido. O Conselho Econômico, a Arquidiocese agora tem um Conselho Econômico, tem pessoas e algumas comunidades que nos ajudam a gerir os bens da Arquidiocese, a pensar nos desafios que enfrentamos, prestação de contas mensal, no sentido de caminhar junto, de pensar junto. Podemos passar adiante. A indulgência. A gente sabe que indulgência, a palavra indulgência tem a ver com perdão. Uma pessoa que perdoa, fulano é indulgente. A indulgência permite-nos descobrir como é ilimitada, sem limites, a misericórdia de Deus. Não é por acaso que na antiguidade o termo misericórdia era cambiável com o de indulgência. Precisamente porque pretende exprimir a plenitude do perdão de Deus, que não conhece limites. O sacramento da penitência assegura-nos que Deus apaga os nossos pecados. Deus apaga. Então, para nós como sacerdotes, é triste, às vezes a pessoa se confessou, foi absolvida, depois ela volta e quer contar aquele mesmo pecado. E já é um pecado não confiar no sacramento. Todos os pecados que ali são confessados com arrependimento sincero são perdoados. Todavia, também como diz às vezes no interior, pessoal, eu quero confessar os pecados lembrados e esquecidos. Se a pessoa esqueceu, também é perdoado. A pessoa, eu me confesso agora, recebo a absolvição, a penitência. Quando chega ali na porta, esqueci de contar que eu peguei. Não faz mal, ali foi perdoado. Agora, se a pessoa lembra e não quer contar porque tem vergonha ou por outro motivo, aí a confissão não vale. Porque não há arrependimento. Mas se a pessoa esqueceu, é perdoado. Tem gente que chega com uma lista desse tamanho. Todavia o pecado
como sabemos por experiência pessoal, deixa a sua marca. Por exemplo, tem uma história que o menino era muito agressivo. E o pai disse: meu filho, você precisa dominar seus instintos. Faz o seguinte, cada vez que você ficar com raiva, você bota um prego na parede. Bate o prego na parede. Aí você descarrega a raiva, passa. Depois de um tempo a parede estava cheia. Aí o pai mandou tirar. Cada vez que ele xingasse alguém, ofendesse alguém, ele tinha que botar o prego. Depois foi tirar. Aí o pai lhe mostrou: tá vendo, meu filho? Você tirou o prego, mas ficaram as marcas, os buracos. A gente ofendeu, mas fica. O que a indulgência faz? Ela apaga também as marcas. Quando a gente se confessa, a gente tira os pregos, recebe o perdão, mas ficam as marcas. Então as indulgências são concedidas justamente para apagar as marcas, as sequelas, as consequências do pecado. Tá vendo? Traz não só exteriores, como também consequências do mal cometido, mas também interiores. Pois todo pecado, mesmo venial, traz consigo um apego desordenado às criaturas, o qual precisa de ser purificado, quer nesta vida, quer depois da morte, no estado que se chama purgatório. Assim, na nossa débil humanidade, atraída pelo mal, permanecem efeitos residuais do pecado. São tirados pela indulgência, sempre por graça de Cristo, o qual, como escreveu São Paulo VI, é a nossa indulgência. Paulo VI escreveu um documento, justamente um moto próprio, sobre as indulgências. Então, por exemplo, a indulgência, não posso. A indulgência está ligada à confissão. Então, no decorrer desse ano, você pode fazer a peregrinação, vai a um desses 3 locais na nossa arquidiocese, a Catedral, Virgem dos Pobres, Portugal. Vai lá, se confessa, faz uma boa confissão, participa ativa, plenamente da celebração eucarística. Depois da missa, ou durante a missa, na hora das preces, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, na intenção do Papa Francisco. Pronto, ali já lucrou a indulgência. Não só recebeu o perdão dos pecados, mas também foram apagadas as manchas. Sim, no dia de finado, no dia dos mortos. No dia da comemoração dos fiéis defuntos, quem vai ao cemitério, se confessa, participa da missa, lucra a indulgência, não. Eu não confesso, não li nada, mas eu sei que dia da comemoração dos fiéis defuntos, na ida ao cemitério, a gente pode fazer tudo isso, dizer, eu participo da missa, me confesso e tal, na intenção do fulano, que já partiu. Né? Ficou claro? Acho que essa é a palavra do prego, né? Tira o prego, mas fica a marca. Não é assim? Provavelmente aqui deve ter sempre ali, ó. Do lado do quadro do Papa, está ali o buraco. Alguém tirou o prego, mas ficou a marca. Para terminar, a poetisa Cora Coralina, já ouviu falar, né? Foi descoberta como poetisa já velhinha, fazendo doces, lá em Goiás Velho. Ela é de uma sabedoria. Vamos ler essa frase dela? É que tem mais chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas pernas, mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros, mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. Não tem muito a ver com o jubileu, né? Chão, pernas, estrada, peregrinação e ao mesmo tempo esperança. Mais alguma pergunta? Nós já são 6h10, temos 1 hora de catequese, podemos terminar. Alguma pergunta?
um acréscimo, consideração. Tudo no mesmo dia. No mesmo dia. Por isso a gente vai... A paróquia, por exemplo, vamos imaginar, a paróquia de Novo Lino vai para Porto Calvo. Aí o padre Ronaldo, que é o pároco, ele deve avisar, Padre Aparecido, nós estaremos chegando aí domingo e tal. Aí o Padre Aparecido pode pedir ajuda do Padre Maxwell, combinar, o próprio Padre Ronaldo também vem atender confissões, ou chama algum Padre de Maceió, tem padres que estão mais disponíveis para ajudar nesse dia. E o padre lá Aparecido, no Santuário Virgem dos Pobres já é mais fácil, porque nós temos agora o reitor do santuário. Eu não lembro bem qual foi a data, nós tivemos uma missa lá no santuário, nessa missa, oficialmente decretamos que é santuário arquidiocesano. Antes era só oralmente, não tinha um documento, um decreto oficializando. Agora, oficialmente, Virgem dos Pobres é santuário arquidiocesano. E aí nomeamos o reitor. A nossa Pascom é formidável. 6 de novembro. Então, o Padre Zezinho, me lembro quando cheguei aqui percebi, ele era muito atento ali na Igreja do Livramento, atendia o povo o dia todo. O pessoal sempre elogiando que ele é muito pronto. Percebi que ele tinha um perfil para ficar no santuário. Está animado lá. As irmãs ajudam na acolhida, tem as 3 irmãs carmelitas, e ele celebra as missas, está lá o tempo todo. O único trabalho do Padre Zezinho é o Santuário Virgem dos Pobres. Então, a hora que você chegar lá, está lá o Padre Zezinho. Até 5, 6 da tarde. Das 7 da manhã até... Não, é santuário, é autônomo. Santuário não pertence à paróquia, ele é autônomo. É o Padre Zezinho. Mas não é o cantor não, viu? É o Padre Doglimar. Padre Doglimar José. O Padre Zezinho, então, é o reitor. Todos conhecem o Padre Zezinho? Sim. Pronto. E aí, na catedral também, o Padre Ellison vai ficar atento, né? E a gente quer ver se tem algum padre mais idoso que vai ficar mais dando suporte aí na catedral. Mais alguma pergunta? Podemos terminar? Então vamos terminar com Ângelus, que é oportuno o ano todo, mas de modo especial nesse tempo do Advento. O anjo do Senhor anunciou a Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Infundi, Senhor, nós os pedimos a vossa graça em nossos corações, para que nós que pela anunciação do anjo conhecemos a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte na cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nossa saudação e nosso obrigado a todos aqueles que nos acompanharam pelas redes sociais da Arquidiocese, a nossa Pascom Arquidiocesana pela transmissão.
Lembrando que esse vídeo vai estar sendo editado pela Pascom, Pastoral da Comunicação da Arquidiocese, e vai ser então postado no YouTube. Tá bom? Paz e bem. E de paz, vão dar uma olhadinha no mirante e vão para casa.